Irmãos, podem se assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido todos os irmãos que abram suas Bíblias na carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Hoje, permitido, Senhor, nós concluímos o capítulo 15 da carta aos Coríntios. Estamos caminhando já para o término, meus irmãos, dessa primeira epístola e orando a Deus para que, segundo a sua bondade, a gente comece a segunda carta a partir de setembro. Eu conto com as orações dos irmãos nesse sentido, para que Deus continue nos dirigindo na proclamação da palavra. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso de número 29. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Meus irmãos, esse versículo 29 é talvez o versículo mais confuso e mais delicado de toda a epístola aos Coríntios. Eu não sei se algum irmão aqui já recebeu a visita de um elder ou de uma sister na sua casa, que são aqueles missionários mormons, né? Aquele povo branquelinho, né? Eles são americanos, né? Bem branquinho. E uma das práticas da igreja dos mormons é batizar os mortos. Então a pessoa que se converteu, ela se batiza por aqueles que já morreram e que não eram mormons, para que eles também sejam salvos. E afirmam eles que fazem isso por conta dessa ordenança desse versículo. Meus irmãos, nós precisamos sempre entender todo o contexto de um capítulo para a gente não inventar doutrinas que não são bíblicas. Um texto sem contexto, ele vira um pretexto. Então nós precisamos entender todo o texto bíblico para não pensarmos coisas que não estão de acordo com a palavra. É um erro grave nós fundamentarmos as nossas crenças num versículo bíblico isolado. Nesse verso aqui, nós não ignoramos que Paulo está falando sobre a dúvida que alguns irmãos da igreja de Corinto tinham a respeito da ressurreição. Nós que estamos aqui já estamos bem cientes dessa verdade, que a igreja de Jesus Cristo espera a promessa da ressurreição dos mortos. Você pode glorificar o Senhor por essa promessa? Nós sabemos que a morte não vai permanecer para sempre. E um dia, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para a glória do nome do Senhor, com um novo corpo, adaptado para a eternidade. Então essa é a promessa mais importante do cristianismo. E Paulo questiona no começo do capítulo 15 que alguns irmãos não criam nisso. E ele acha um absurdo. Como que um cristão que tem um Salvador que ressuscitou não crê na ressurreição? Então, quando nós chegamos aqui no verso de número 29, o que provavelmente Paulo está citando é que havia entre os coríntios alguns irmãos que criam nessa heresia, de que batizando-se pelos mortos eles poderiam se salvar. E o grande sarcasmo desse versículo é: se aqueles que são hereges creem na ressurreição, por que os crentes não creem? Então essa é a pergunta dele. Se até aquele que crê na mentira acredita que o morto um dia vai ressuscitar, como que poderia um cristão não crer nisso? Então esse é o assunto do versículo. Então, pelo amor de Deus, se alguma pessoa lá na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias passar na sua casa para te mormonizar, você agradece a visita dele, oferece um café, porque o cristão tem que ser gentil, mas diga para ele que você tem um Salvador, que você tem Jesus Cristo, que você está satisfeito com ele, não precisa de uma outra igreja, você já tem a sua, para a glória do nome de Jesus. E a sua igreja é mais do que a Assembleia de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Esse corpo invisível de crentes que está aí proclamando a palavra. Então, até os hereges criam na ressurreição, a igreja precisa crer também. Verso 30. Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
Irmãos, os primeiros anos na igreja foram anos muito trabalhosos. Quem aqui está passando um momento trabalhoso na vida? Dá uma glória a Jesus bem alto. Então, bem-vindo ao reino de Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você foi chamado para o sofrimento. E sofre nessa vida para não ter sofrimento na próxima. Diferente do ímpio que sorri nessa vida para sofrer na próxima. Você é bem-aventurado, sofrimento na sua vida tem um propósito. Então Paulo, ele fala, olha gente, a minha vida como apóstolo não está sendo fácil. Ele diz, olha, eu estou toda hora em perigo, eu morro a cada dia. Versículo 32, eu cheguei a combater bestas, combater feras. Por que eu tenho essa coragem? Por que eu tenho esse esforço? Por que eu me esforçaria se os mortos não ressuscitassem? Não teria sentido. Olha, eu vou passar pela luta sim, eu vou enfrentar as bestas sim, eu vou passar por todas as provações, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! E Ele me fez uma promessa firme, que se eu tombar nessa vida, eu me erguerei na próxima para estar para sempre com Ele. Aleluia! E essa promessa que me impulsiona, irmãos, a continuar crendo. Você que está aqui nessa noite, você tem todos os motivos no mundo para desistir de Jesus. Você pode enumerar vários, mas olha, não vale a pena. As promessas dele são muito maiores que o nosso sofrimento, são muito superiores a qualquer circunstância aflitiva que a gente passe. Porque, irmãos, de nada adianta ganharmos tesouros ou pensar nessa vida se não tivermos esperança de vida eterna. Mas Ele tem nos dado uma certeza, nós vamos estar na eternidade com Ele. Aleluia! E com a graça dele, nós vamos conseguir viver essa vida aqui com dignidade, tendo o necessário para viver e com muita paz no coração. Então não desiste de Jesus não vale a pena. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. E longe dele, você está longe de Deus, perdido, sem salvação. Amém, meus irmãos? Então o que nos impulsiona a continuarmos nos esforçando? As promessas fiéis que nós temos da ressurreição, de um novo céu, de uma nova terra, onde habita a justiça. Paulo diz, aqueles que não têm essa esperança, é o verso 32, comem e bebem, porque amanhã vão morrer. O crente não. O crente está vivendo uma vida que vale a pena. A minha vida tem significado, a minha vida tem propósito, aleluia, eu tenho uma missão, aleluia, as coisas que eu renuncio para a glória de Deus, as coisas que eu faço para a glória de Deus. A minha vida não é uma sucessão de fatos, Deus está escrevendo a história da minha vida, aleluia. Você pode glorificar a Deus porque a sua vida tem um propósito, aleluia. O crente não tem vida vazia. Se a vida do crente está vazia, esse crente tem que se converter. Porque quando nós somos chamados, Deus nos dá uma missão, e a nossa vida passa a pulsar em torno dela, e isso é glorioso. Verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, antigamente, no tempo da igreja primitiva, a gente está aqui próximo do ano 56 depois de Cristo. Nenhum cristão tinha essa Bíblia bonita que você tem na mão. Os crentes de hoje estão com Bíblia? Todo mundo está com a sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia bem alta e dá glória a Deus. Os crentes não tinham essa Bíblia para levar. O que eles tinham? Papiros enormes, pesados. Então hoje você pode ler qualquer livro da Bíblia rapidamente na sua casa. Os crentes primitivos não tinham isso. Tudo que eles conheciam da fé era por aquilo que eles ouviam nas reuniões. Então a fé era transmitida oralmente. Eles ouviam os irmãos lendo as Escrituras, explicando e guardavam aquilo. Ninguém tinha enciclopédia bíblica em casa. Hoje os irmãos têm 2, 3 Bíblias de estudo em casa. Tem enciclopédia, tem a sua bibliotecazinha lá particular. Você pega uma palavra que você não entende, você vai lá, pega o dicionário. Irmãos, eles não tinham nada disso. Então tudo que acontecia, todo aprendizado era comunicado oralmente. Por isso que Paulo fala, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Se vocês derem ouvidos a falsos ensinadores, a pessoas sem fé, a pessoas que não conhecem a verdade,
vocês vão ter a sua fé corrompida. Irmãos, Deus nos deu o privilégio da audição. Mas se nós não usarmos a audição para a glória de Deus, a nossa fé pode sofrer. O que entra pelo ouvido, irmãos? O que entra pelo ouvido? Sons, conversas, a pregação da palavra, glória a Deus. E muita gente deixa entrar pelo ouvido aquilo que não glorifica a Deus. Deixa entrar pelo ouvido uma historinha, deixa entrar pelo ouvido uma fofoca, deixa entrar pelo ouvido um disse que me disse, deixa entrar pelo ouvido a amargura de um irmão. E o que acontece quando a gente não disciplina aquilo que a gente ouve? Está escrito aqui: os nossos bons costumes vão ser corrompidos. Veja se não é assim. Você ama um irmão de paixão, aí alguém chega para você e fala mal desse irmão para você. Você vai dar um abraço no irmão da mesma forma? Você já vai ficar pé atrás. Ixi, esse irmão aprontou comigo, né? Eu vou ficar ligado. Até então você amava ele, mas uma má conversação colocou você contra esse irmão. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: má conversação não é coisa de crente. Diga isso para ele. Fala assim: se você está falando da vida de alguém, você precisa aceitar Jesus Cristo. Diga isso para ele. Simples assim. As más conversações corrompem os bons costumes, corrompem a doutrina, corrompem o nosso procedimento, corrompem o nosso comportamento. Por isso a gente tem que fazer o que está no verso 34. Vamos ler? Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento. Irmãos, não é porque está na igreja que é crente, não é porque assiste os cultos que já é cristão, não é porque canta no departamento que é crente, não é porque é obreiro na porta que é crente, não. Por isso, cristão, nós que somos a comunidade cristã, precisamos ser vigilantes, precisamos estar atentos, porque senão a gente pode se corromper. Irmãos, o crente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E se ele quiser colocar um contra o outro na igreja, ele tem as estratégias certinhas para fazer isso. Por isso a gente tem que estar vigilante. Não decrete em tudo que você escuta, de jeito nenhum. Não deixa que alguém lance você contra o irmão com uma fala, de forma alguma. Observa o comportamento do irmão. Eu aprendi uma frase na escola, não era nem escola bíblica, era escola secular, que diz assim: você não conhece uma pessoa por aquilo que falam dela, você conhece uma pessoa pelo que ela fala dos outros. Então essa pessoa que vive falando mal das pessoas para você, não é uma boa companhia para você, de forma nenhuma. Ela fala porque às vezes está invejando, ela fala porque às vezes está amargurada, ela fala porque às vezes não consegue acreditar que Deus pode fazer algo na vida de alguém. Então a gente tem que estar vigilante para não deixar que uma má conversação faça a gente pecar. Nós temos que vigiar e não pecar. Por quê? Se a gente dá crédito na mentira, a gente está pecando. Então a gente tem que estar vigilante. Sabe aquele papo de mineiro, que mineiro dorme com o olho aberto? O crente tem que ser assim também. O crente não pode vacilar na sua fé, não pode vacilar nos seus relacionamentos. O diabo quer derrubar a gente, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! E se nós deixarmos o Espírito Santo conduzir a nossa vida, nós não vamos nos deixar levar por essas situações. Amém, meus irmãos? Por que temos que ser vigilantes e lutar para não pecar? Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E escreve Paulo, eu digo isso para vergonha nossa, alguns ainda não conhecem a Deus. Quando que eu sei que uma pessoa não conhece a Deus? Quando o lema da vida dela não é o amor, quando ela carrega soberba no coração, ela se acha, quando ela vive para causar discórdia, para prejudicar o seu semelhante, é uma pessoa que ainda não tem conhecimento de Deus. Porque a Bíblia diz: como que vocês podem dizer que amam a Deus, que vocês não veem, se vocês não amam o seu irmão que vocês veem? Então a melhor maneira de eu saber se eu amo a Deus realmente, segundo as Escrituras, é a maneira como eu me relaciono com o meu irmão. Aleluia! Como que você se relaciona com esse irmão que está do seu lado? Dá uma olhadinha para ele. Como
Como você se relaciona com Ele? Você pode abraçá-lo com liberdade? Você pode olhar no fundo do olho dele com liberdade e falar: eu te amo, Jesus Cristo, e o meu amor é sincero, não é uma fábula. Então você está bem com Deus. Agora, se você considerar, mas aquele irmão eu não posso olhar na cara dele que eu sinto ódio, então Jesus quer ter um encontro com você nessa noite, para te mostrar que qualquer pessoa é alguém porque Jesus morreu e merece o nosso amor, merece o nosso carinho. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Não tenhamos esse sentimento, meus irmãos. A partir do verso 35, Paulo vai se concentrar na ressurreição, na nossa ressurreição futura e como que isso vai se dar. Ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Irmãos, uma indagação interessante. O que acontece com uma pessoa quando ela morre? Quem sabe? O que acontece com alguém quando essa pessoa morre? O corpo decompõe. Ou você acha que se você abrir um caixão de alguém que morreu 100 anos atrás, ele está inteirinho lá? Está tudo decomposto. Já a roupa já está decomposta, a pele já está decomposta, praticamente já não tem nenhum tecido, só tem osso. Então, como que um morto pode ressuscitar? É uma indagação interessante que os irmãos faziam para Paulo. E Paulo então vai começar a responder isso, irmãos. Ele diz no verso de número 36: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Quem aqui já plantou uma semente? Quem já teve essa experiência já? Irmão, você já viu a semente? Que negócio bacana que é? É um corpo duro. A semente é dura. E quando você coloca ela na terra, aquela carcaça dura, ela tem que romper. Porque a vida não está na carcaça, a vida está dentro da semente. E essa vida tem que romper aquela casca para então aquela sementinha nascer e germinar. Assim, irmãos, é esse corpo que a gente tem. Esse corpo aqui é só uma carcaça, é só uma semente, é só o princípio do novo corpo que nós teremos. Aleluia! Esse corpo que nós temos, ele vai ser substituído dele. Por quê? Esse corpo ele é terrível. Esse corpo é apropriado para essa vida, para esse mundo, para essa experiência. Mas a nova vida que nos aguarda precisa de um corpo superior. Aleluia! Então ele diz: olha, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Todos os cristãos morrerão se Cristo não voltar. Então todos nós que estamos aqui podemos ser surpreendidos com o retorno de Jesus. Nosso corpo vai ser transformado e nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, mas não precederemos os que dormem. Primeiro ressuscitam os mortos e depois nós somos transformados e nos encontramos com o Senhor. É o que a Bíblia diz. Mas pode acontecer de toda essa comunidade tombar e morrer. Acabou a esperança? De forma alguma. O corpo tombado é a semente da ressurreição. O mesmo Deus que nos criou é poderoso para reunir os nossos elementos e nos dar um corpo completamente novo, glorificado, aleluia, não sujeito mais a nenhuma lei físico-espacial conhecida, um corpo apropriado para estarmos na eternidade com Ele, aleluia. Versículo 37: enquanto semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Irmão, você já plantou já vários tipos de coisa? Talvez aqui alguns irmãos foram da roça, conhecem isso. Eu não entendo isso. A única coisa que eu plantei na minha vida foi feijão com algodão para tarefa escolar. Mas talvez alguns irmãos aqui tenham experiência. Irmão, você não planta a planta inteira, é uma semente. E às vezes essa semente nem se parece com a planta final. Às vezes ela é completamente diferente da planta. Mas o que acontece? É justamente o que vai acontecer com a gente. Está escrito aqui no verso 37. Quando você semeia, você não semeia o corpo que há de nascer. Irmãos, o corpo que nós temos hoje é apenas uma semente. E ele não é nem um pouco parecido com o corpo que nós vamos receber na ocasião da ressurreição ou da transformação do retorno de Cristo. Verso 38: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente
seu próprio corpo. O corpo da ressurreição é um corpo que Deus vai dar para você. E vai dar da maneira que Ele quiser. Irmãos, isso aqui é interessante. Por exemplo, vamos considerar algumas questões práticas e talvez até divertidas. Vamos imaginar que a gente está em vida e de repente aconteceu um incidente e a gente já não tem mais nem um dentinho na boca. Quando ressuscitar, vai ressuscitar banguela? E se eu fui amputado? Não tenho braço. E se os meus cabelos caíram? Como que vai ser o corpo da ressurreição? Irmão, não importa o jeito que a semente é Deus que dá o corpo. Você pode morrer em todos os membros, todos os dentes, todos os fios de cabelo. Glória a Deus. Você não é uma semente melhor, porque o corpo quem dá é Deus. Aleluia! E o corpo da ressurreição vai ser dado pelo próprio Senhor. Algumas tradições cristãs, irmãos, acreditam que os velhos não vão ressuscitar velhos. E as crianças não vão ressuscitar crianças. Mas todos terão um aspecto jovial que de alguma maneira se assemelha a Eva e Adão antes do pecado. Nós vamos ser ressuscitados com pleno vigor. Porque o céu não é lugar de vagabundo não, viu, irmãos? Lá vai ter trabalho. Tira da cabeça esse pensamento que você vai tocar uma flautinha, uma harpa, pulando de nuvem em nuvem, né? Esse pensamento católico. Arranca da tua cabeça. A Bíblia diz que lá nós vamos servir ao Senhor. O céu é lugar de trabalho. Há uma obra preparada para a gente do outro lado da eternidade. E aqueles que ressuscitarem com Cristo participarão dela. Aleluia. Deus é fiel. Deus dá o corpo como quer. E a cada semente o seu próprio corpo. Verso 39. Nem toda a carne é uma mesma carne. Mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes, e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, e uma a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere glória de outra estrela. Nós vemos aqui uma série de comparações muito interessantes feitas pelo apóstolo, porque talvez a gente pense, como que eu posso ter nessa vida um corpo e na outra vida um corpo diferente? Então ele começa uma série de comparações, observando que mesmo a coisa que é comum a todos os seres, que é a carne, difere de um animal para outro. Por exemplo, como um bife aí de boi é uma delícia, vai comer o da vaca? É duro. Então veja que o mesmo animal pode ter duas carnes diferentes. Porque o cristão, embora tenha agora um corpo terreno, por conta da ressurreição, ele vai adquirir um corpo celestial. É a mesma pessoa, mas Deus lhe dará um corpo diferente. Louvado seja o nome de Jesus. E dentro dessa comparação, meus irmãos, nós vamos ver que o nosso atual corpo é simplesmente o ponto de partida para o corpo da ressurreição. Acredita-se que nós vamos guardar alguma similaridade com o corpo que temos agora. Então nós provavelmente seremos reconhecíveis, porque Jesus Cristo foi reconhecido pelos seus discípulos. Os discípulos viram ele e sabiam que era Jesus, na maior parte dos casos. Alguns casos que os discípulos tiveram dúvida, tiveram por certo pela aflição da morte de Cristo, não porque ele era diferente. Assim seremos nós. Nós vamos guardar alguma semelhança com esse corpo que nós temos aqui. Amém, meus irmãos? Com uma diferença: nós já não teremos mais sexualidade. Lá não vai ter homem e mulher. Vai, irmão Afonso? Lá não vai ter. A Bíblia diz que nós seremos como o quê? Como os anjos. Então lá não vai ter procriação. Quem entrou no perfeito estado eterno não entrou para casar, para procriar. Então os solteiros aí correm quanto é tempo. Porque no céu não é lugar de namoro, o céu não é lugar de casamento, o céu é lugar de serviço e adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Então, se quiser ter essa experiência, tem que ter em vida. Mas tome essa decisão com oração, jejum, para que seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É mesmo, né?
Irmãos, Filipenses capítulo 3, verso 20 e verso 21, nós vamos ver um texto bíblico que tem sido usado pela maior parte das tradições cristãs para apontar a questão de que nós ressuscitaremos com aspecto jovial. Boa parte dos irmãos que tem essa interpretação a tem por esse verso. E o verso, de certa forma, alude para isso. Filipenses 3, 20 e 21. Todos os irmãos encontraram? A palavra diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A interpretação mais coerente para esse verso é que o corpo abatido, o corpo terreno, o corpo que perece, o corpo que adoece, o corpo que é suscetível ao pecado, ele vai se tornar um corpo glorioso, um corpo que já não é mais corruptível, um corpo que já não peca, não envelhece, não se altera. Porém, muitas tradições entendem que o corpo abatido se refere ao cristão no final da jornada, que ele já está velhinho, perdão do termo, cansado, já está pedindo água, já está pedindo céu. E esse corpo abatido vai se tornar um corpo glorioso, um corpo jovial. Seja um, seja outra, o corpo da ressurreição é superior ao corpo atual. Esse corpo foi feito para a terra. Deus prometeu para você um corpo para o céu. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Por isso que nós temos que perseverar até o final. Versículo de número 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Irmão, quando você tombar ao final da sua vida, você semeou esse corpo corruptível que você tem. Mas graças a Deus, você foi perdoado, você foi justificado, você foi lavado dos seus pecados. Apesar de ser propenso ao pecado, você foi liberto do poder dele, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então essa semente que tomba é uma boa semente, vai ser semeada em corrupção, mas quando ele voltar, vai se erguer em incorrupção. Aleluia! Sem espaço para doença, sem espaço para calorias, irmãs, coisa boa. Não vamos engordar mais, meu amigo. Não vai ter mais isso. Não vai ter gripe mais, irmão. Pessoa que maravilha, você não vai estar gripado mais. Nessa vida a gente cansa, fica gripado, fica mal-humorado. É uma semente corruptível. Mas quando nos erguermos na ressurreição, sem doença, sem fadiga, sem mau humor, vai ser só glória, só alegria. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem feito promessas maravilhosas para nós. Versículo 43: semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Irmãos, ignomínia, uma palavra dificílima. Fala, meu irmão que está do seu lado. Ignomínia é praticamente um quebra-queixo. O que significa a ignomínia? É a perda do direito civil por ocasião da morte. Irmão, se eu morrer hoje, ninguém tem que pagar minhas contas. Eu já não tenho direito nenhum. Tudo foi perdido porque a morte levou. E aqui Paulo está fazendo esse pensamento. Quando a gente morrer, os nossos direitos civis são todos perdidos. Só os civis. Porque tudo aquilo que foi conquistado na cruz continua sendo nosso. Aleluia! Então semeia-se em ignomínia, mas ressuscitará em glória. Aleluia! Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Você pode morrer enfraquecido, doentinho, mas quando ressuscitar, vai haver vigor eterno, para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Semeia-se o corpo animal. Irmãos, corpo animal aqui é corpo terreno. Paulo não está chamando ninguém de vaca nem de bode. Corpo animal é corpo terreno. Ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Irmãos, aqui precisamos fazer um parênteses.
Corpo espiritual não quer dizer que você vai ser um fantasminha, pelo amor de Deus. Porque até esse pensamento alguns crentes têm que vão ser um espírito, andando no céu, andando nas nuvens, nada disso. O corpo espiritual que se refere aqui é esse corpo imortalizado, esse corpo incorruptível. É um corpo que vai responder todos os anseios que nós tivemos em vida na nossa peregrinação espiritual. Quantos crentes aqui não pedem para Jesus livrar do pecado? Quem pede isso? Jesus, me livra do pecado. Jesus, me livra da dor. Quem já orou assim já? Me livra dos problemas. Quem está orando que nem Jesus, me ajuda a emagrecer? A gente pede tanta coisa para Jesus. E esse corpo vai ser a resposta dessas orações. Porque nesse corpo não adoece mais, não enfraquece mais, não entristece mais, não peca mais. É um corpo preparado para a eternidade. É o meu corpo espiritual. O novo mundo exige um corpo superior. Como que era Jesus quando ele ressuscitou? Vamos tentar lembrar algumas coisas extraordinárias que Jesus fazia quando ele ressuscitou? Por exemplo, numa reunião dos discípulos fechados, trancados dentro de um corpo pequeno, de repente Jesus apareceu no meio deles, sem abrir porta. Ele simplesmente apareceu e disse assim: a paz seja convosco. Aleluia! Então esse corpo ressuscitado que Jesus tinha não era sujeito a leis físicas e nem espaciais. Ao mesmo tempo que ele estava aqui, ele estava ali também, automaticamente, sem necessidade de deslocamento. Assim vai ser o corpo nosso. A gente vai estar um tempo aqui, vai estar um tempo na Nova Jerusalém, vai estar um tempo aonde Deus quiser nos mandar nas eras futuras, não importa. Não vai ter deslocamento, não vai ter que pegar ônibus, nem carro. A gente vai desejar e esse corpo estará lá, para a glória do nome de Jesus Cristo. Então veja, irmãos, quantas mudanças que vão acontecer. E a gente observa isso no Jesus ressuscitado. Assim como Jesus foi, quando ressuscitou, nós seremos também em perfeito estado eterno. Versículo de número 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Irmãos, quando Adão ele foi criado com todas as características para que ele vivesse neste mundo aqui e usufruísse dos benefícios que Deus havia determinado para a raça humana. Então ele foi feito alma vivente. Já o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o segundo Adão, o último Adão, na sua ressurreição, Paulo chama ele de espírito vivificante, justamente pelo sentido de que Cristo, ao ressuscitar, ele nos revelou a verdadeira vida, a vida que Deus tem planejado para nós, uma vida eterna, uma vida incorruptível, para a glória do nome do Senhor. E ele continua dizendo: assim como foi necessário que primeiro Adão fosse alma vivente, e depois Cristo, o Espírito vivificante, assim também nós. Primeiro nós somos seres humanos como tais, mas esse corpo dará lugar a um corpo de ressurreição na ocasião do retorno de Jesus Cristo. Verso de número 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Irmãos, isso também é muito interessante. Nós, seres humanos, temos a semelhança de Adão, viemos dele, somos descendência dele. Adão é terreno, a continuidade dele também foi terreno. Quando Jesus entra na nossa história, irmãos, escrevam isso. Quando Jesus entra na história de um ser humano, entra para transformar, entra para mudar, entra para ampliar os horizontes e mudar as perspectivas. E Cristo fez isso quando encarnou, quando se fez um de nós. E o que acontece? Agora nós estamos nos apropriando da semelhança do Cristo, que não é da terra, ele é do céu. Aleluia! Ele veio de lá, e veio de lá para nos preparar para o momento em que nós vamos estar para sempre com ele. Aleluia! Então a semelhança terrena que você tem com Adão vai ser substituída pela semelhança com o Cristo que veio do céu. Aleluia!
Não é maravilhoso isso? Você pode glorificar a Deus por essas promessas tão maravilhosas que nós temos, irmãos? Promessas bíblicas que Deus fez para nós, aleluia. Verso 48: qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. A humanidade caminha à semelhança de Adão, com um corpo corruptível, um corpo que vai perecer. Mas a igreja de Jesus Cristo já caminha nas pisadas do Salvador. E assim como ele foi o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar, chegará o momento, no clímax da história humana, que a igreja também experimentará a semelhança do celestial, sendo que aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, e nós, se estivermos vivos, também seremos transformados e juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares. Verso 49: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Ele traz a imagem do terreno. Você pode ver, talvez esse irmão já tem cabelo branco, é terreno. Talvez esse irmão já está sem um dentinho na boca, porque é terreno. Toda a humanidade traz a imagem do terreno, toda. Todos nós vamos passar por isso, não tem jeito. Mas, irmãos, é só nessa página da história, e Deus está brevemente virando essa página, aleluia, para que então a gente traga a imagem do celestial. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, isso já está acontecendo com a igreja. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso de número 24. Nós já estamos começando essa transformação, porque a salvação é agora, a vida eterna começa aqui, aleluia. Efésios 4, e verso 24. Olha qual é o conselho que Paulo traz para os irmãos, e é o conselho que Deus traz para cada um de nós aqui nessa noite. Efésios 4, e verso número 24. Aleluia. Todos encontraram? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nessa vida eu já estou me revestindo do novo homem. Aleluia. Deus é fiel. O que é se revestir? O que é revestir? É colocar uma roupa sobre si. Então eu já estou me vestindo com a minha imagem celestial. Eu já estou vivendo uma vida de justiça e de santidade, porque no céu a justiça e no céu a santidade, mas essa experiência é parcial. Eu estou cada vez mais me tornando semelhante com aquilo que é do céu, para que um dia, de uma forma definitiva, eu já não seja mais terreno, eu seja celestial. Colossenses capítulo 3, verso 10, nós temos esse mesmo princípio sendo ensinado novamente pelo apóstolo Paulo. Aleluia. Deus tem preparado roupas novas para você. Aleluia. E não são roupas da terra, são vestes de justiça, vestes de santidade. É a nova vida em Cristo que está dentro de nós. Aleluia. E que brevemente se manifestará. Colossenses 3, verso 10. Louvado seja o nome de Jesus. Todos os irmãos encontraram? E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmão, Jesus colocou veste nova em você. Vestimenta nova. Aquele trapo de imundícia que eram os seus pecados, que eram as suas obras tentando se salvar, foram revestidas agora por vestes de justiça. Aleluia! Pela graça de Deus, você está se apropriando do novo homem que você será, para que um dia você o seja completamente. Aleluia! Deus é fiel. Por isso que nós precisamos abandonar o nosso pecado, abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus, criarmos cada vez mais oportunidades para estarmos próximos dele, orando, estudando a palavra, jejuando, pregando, evangelizando. A gente tem que se tornar cada vez mais parecido com o celestial.
porque chegará o dia que o celestial consumirá o terreno e nós vamos estar para sempre com Ele. Quantos têm essa esperança podem glorificar o nome de Jesus Cristo? Nós temos essa esperança pela cruz de nosso Senhor, que garantiu a vitória. Aleluia. Verso 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino futuro. Não vamos entrar com esse corpo terreno lá. Nós precisamos de um novo corpo. Precisamos de uma nova modalidade de vida. E a teremos na ocasião da ressurreição. Versículo de número 51. Eis aqui vos digo um mistério. Irmãos, o que é mistério? O que significa a palavra mistério? Quando o culto está muito avivado, os crentes começam a tremer, né? Mistério. Não é esse mistério aqui, pelo amor de Deus. Eu até acredito que Filipe já está bem ensinada para a gente não ter esses tremeliques mais, né? Graças a Deus, né? Podemos ter liberdade, mas tremelique, pelo amor de Deus. Tremelique a gente tem quando vê gato preto, né, crente? Na igreja a gente não tem tremelique, a gente tem contato com o céu, com o Senhor. Ouvimos a sua voz, somos comissionados com Ele. Mistério é algo que ainda não havia sido revelado. Essa aqui é o primeiro momento que Paulo revela essa esperança tão gloriosa que a igreja tem. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Nem todos dormiremos, irmãos. Paulo sabia que alguma geração dos cristãos não experimentaria a morte. Aleluia. O meu anseio, irmãos, que eu faça parte dessa geração. Aleluia. Eu não temo mais a morte. Eu tenho segurança de salvação por Jesus. Mas como eu almejo fazer parte da geração que testemunhará o arrebatamento da igreja. E Paulo sabia que alguns cristãos teriam esse privilégio. Nem todos dormiremos, que é a morte, mas todos seremos transformados. Aleluia. Eis aqui a grande esperança nossa. Um cristão que morre não perde as promessas. Você pode glorificar o Senhor por isso? Se eu estiver vivo, quando Cristo voltar, serei transformado. E se eu já tiver morrido, serei transformado também. Glória a Deus. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Irmãos, vai ser um evento muito rápido. Dá uma piscadinha, senhora. Força uma piscada. Quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou? Nem um segundo. Assim vai ser a volta de Jesus Cristo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Irmãos, eu fico imaginando essa cena como será. A gente pode ser um pouco assim criativo e imaginativo e pensar desses mortos saindo da sepultura. Não sei se vai ser assim, mas você imagina como é que vai ser isso? De repente aquelas pessoas que morreram na fé começar a aparecer de novo e o mundo testemunhar isso. Mas vai ser rápido, vai ser no abrir e fechar de olhos. Eu estou mais convicto, irmãos, que vai ser realmente muito rápido. Quando o mundo menos imaginar, já saiu daqui um povo. Aleluia! E para onde for, deixa o mundo especular. Enquanto a terra estiver em grande desespero, segundo o hino, eu e você vamos estar nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Deixa o mundo especular. Eu vou estar festejando com meu Senhor nos céus. Aleluia! Nós seremos transformados. Verso 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Irmãos, aqui há duas palavras importantíssimas. O que é corruptível se tornará incorruptível. O que é mortal se tornará imortal. O que é corrupção, irmãos?
O que é corrupção? Há dois significados. Há o significado ligado aos relacionamentos sociais e políticos de uma sociedade e há o significado orgânico. Corrupção no relacionamento social é quando há fraude, é quando há má intenção. Não é essa a corrupção do texto. A corrupção aqui é orgânica. Esse corpo que você tem é corruptível. Ele vai ficar velho. Sabe quando você abre o guarda-roupa, você vê uma roupinha bem velha, bem velha, batidinha, e você fala, essa aqui nem para o bazar serve. E a irmã coloca lá na lavanderia para limpar o chão. Nosso corpo vai ficar assim. Ele é corruptível, ele vai envelhecer até o ponto que ele não vai prestar para mais nada, a não ser ser enterrado. Mas isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O corpo velho vai ser totalmente transformado num corpo novo, que já não não será mais corruptível, não vai mais se corromper. Aleluia! Já pensou coisa boa? Não vai ficar velho. As irmãs ficam preocupadas com os pezinhos de galinha, né? E olha assim no espelho, olha, apareceu mais um aqui. E vai, passa creme, gasta o dinheiro, não resolve nada. Não resolve nada. Quando você tira o pé de galinha, aparece o bico dela. Não resolve. Então aceita. Você vai envelhecer, não tem o que fazer. Aceita o pé da galinha, a asa, o bico, não tem jeito. Não tem jeito. Mas lá não vai ter nada disso. Aleluia! Lá o que se corrompe nunca mais vai se corromper. E o que é mortal se revestirá da imortalidade. Nós todos aqui, se Cristo não voltar, morreremos. Todos. Quando nós recebermos um novo corpo, esse novo corpo será imortal. Já não morre mais. Aleluia! Já não tem mais um fim dessa nova vida. Ela é imortal, ela tem um começo, mas ela não terá um fim. Glória a Deus. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Irmãos, nós estamos caminhando para testemunharmos este grande evento, em que a morte vai ser vencida. Aleluia. Irmãos, o aguilhão da morte, segundo o texto, é o pecado. Por causa do pecado, todos morrem. O salário do pecado é a morte. Mas, irmãos, nós fomos livres do poder do pecado. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? O Salvador que nós servimos, foi dito a respeito dele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você ainda peca, mas não é mais escravo do pecado. O seu pecado foi perdoado, a sua alma foi lavada, aleluia. E chegará o momento, na ocasião da ressurreição, que a morte perderá então o seu poder contra nós. E nós ressuscitaremos para estarmos para sempre com o Senhor. Nós ainda somos alvos da morte, podemos ser alcançados por ela, mas não tememos mais ela. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 14 e verso 15. Crente que tem medo de morrer, precisa orar mais. Pelo amor de Deus, você pode até ter medo de como vai morrer. Vai ser no céu, aí tudo bem. Mas, com respeito aos eventos após a morte, você tem que estar seguro. Porque Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Você já foi perdoado e salvo. Todos acharam Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15? Menos eu, estou chegando. Quando eu prego 5 tablet, eu fico perdido um pouco nos versículos aqui. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo,
e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Você foi livre do medo da morte. A morte não me assombra mais. Eu tenho um Salvador. Aleluia. Aleluia. Ele me lavou. Ele me deu esperança verdadeira. Irmãos, a salvação pertence a Deus. É Deus que salva. Se você foi chamado para a salvação, descansa, você está salvo. Aleluia. E se a morte chegar do outro lado, Cristo está de braços abertos te esperando. Aleluia. Você lembra quando Estevão foi apedrejado? Irmãos, é um dos textos que mais me emociona, porque ele estava ali sendo apedrejado por ser fiel a Deus, orando para aqueles que estavam apedrejando ele, e numa visão ele viu Jesus em pé. Aleluia. Mas Jesus não está sentado no trono, tá? Mas por que Jesus ficou de pé naquele momento? Para receber o seu amigo que estava chegando. Aleluia. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui será recebido por Cristo da mesma forma. Por isso precisamos permanecer. Segundo Filipenses 1, verso 21, abra sua Bíblia, por favor. Filipenses 1 e 21. Todos encontraram? Esse é o nosso lema, viu, irmãos? Eu e você temos que ter essa convicção, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Enquanto eu viver, viverei para a glória dele, mas se morrer, estarei para sempre com ele. Aleluia. Deus é maravilhoso. Paulo termina esse convite tão precioso para que os cristãos se apeguem com essa esperança infalível que nós temos, nos versos 57 e nos versos 58, quando ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é essa, irmãos? É a vitória nas lutas de cada dia? É a vitória que você recebeu hoje? Que vitória que é essa? A vitória futura sobre a morte. Aleluia. A certeza que nós temos que estaremos para sempre com Ele. Romanos capítulo 8, verso 38 é um dos versículos mais lindos na Bíblia Sagrada. Romanos 8, verso de número 38. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 8, verso 38. Todos os irmãos encontraram? Está escrito: porque estou certo. Paulo tinha certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem mesmo a morte pode me separar desse amor que me alcançou. Aleluia. Aleluia. Você é alvo do amor de Deus. Você que foi chamado por Deus para a salvação, Deus ama você. Deus não te chamou porque você é melhor do que qualquer outra pessoa. Deus não te escolheu porque você é bonito ou porque você seria uma bênção. Ele te escolheu porque Ele te amou. Aleluia! E esse amor nos deu gratuitamente a salvação. E esse amor é, sem dúvida nenhuma, a base para essa vitória que nós temos. Aleluia, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista
promessas tão grandiosas, esperança tão firme. Como que eu devo viver a minha vida? Está escrito aqui no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus está falando ao teu coração aqui nessa noite. Deus está dizendo para você: seja firme. Para de titubear em teus pensamentos. Para de durante o dia querer o mundo e à noite querer Jesus. Seja firme. Em nome de Jesus, a promessa é muito grande. Afirma os teus passos em nome de Jesus Cristo. Seja constante. Aleluia. O que é constante? Aquela pessoa que se mantém no mesmo passo. Não importa se você está engatinhando, ajoelhado, caminhando ou correndo. Mantenha constância, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, porque as promessas são grandes. Aleluia. E seja abundante na obra do Senhor. Não chegue lá de mãos vazias. Se Ele te chamar hoje, o que você tem para apresentar para Ele? Aleluia. Você tem para apresentar para Ele. A salvação não é por obras, de forma alguma. Somos salvos pela fé. Mas será que diante de uma graça tão grande, um amor tão incondicional, nós vamos ficar infrutíferos? Nós vamos receber de Deus e não fazer nada por Ele? Não. Nós somos chamados para frutificar. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor está chamando alguns de nós aqui para a experiência da frutificação. É tempo de dar frutos. É tempo de parar a reclamação e frutificar mais. Aleluia! Por que devemos fazer isso? Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por menor que seja, ele tem um peso eterno. E lá na eternidade nós receberemos a nossa recompensa. Fique de pé em nome do Senhor.